E eu adquiri muitos recursos financeiros, porque eu buscava preencher o vazio que existia dentro de mim, como aqueles homens, como a nossa geração nos nossos dias. Eu buscava preencher o vazio que existia dentro de mim com as coisas. Mas quanto mais eu tinha, quanto mais eu conquistava, quanto mais dinheiro eu tinha, mais esse vazio ficava enorme dentro de mim. Eu não sou diferente de você. E antes de Jesus eu tenho uma história. E a minha história com Jesus começou dia 29 de setembro de 2014. Num quarto de hotel, na nossa capital, Cuiabá, o Hotel Palace, Mato Grosso. Mas antes desse dia, eu era um homem como qualquer outro homem que não tem o reino de Deus. Um homem extremamente ambicioso. Um menino extremamente ambicioso. Eu tinha algumas empresas aqui na cidade onde eu moro, Rondonópolis. Eu era empresário, mas não satisfeito em ser só empresário, eu entrei no ramo de tráfico internacional de drogas. Eu entrei no ramo de roubar as pessoas através de licitações. E eu adquiri muitos recursos financeiros, porque eu buscava preencher o vazio que existia dentro de mim, como aqueles homens, como a nossa geração nos nossos dias. Eu buscava preencher o vazio que existia dentro de mim com as coisas. Mas quanto mais eu tinha, quanto mais eu conquistava, quanto mais dinheiro eu tinha, mais esse vazio ficava enorme dentro de mim. Eu cheguei a ter um patrimônio avaliado em mais de 5 milhões de reais. Eu tinha avião, vários carros, várias mulheres. Tudo que você imaginar que o menino de 24 a 27 anos desejou, eu tive. Mas cada dia, como eu te disse aqui, cada dia que eu conquistava mais essas coisas naturais, maior ficava o vazio dentro de mim. Como eu disse, o nosso vazio é eterno, infinito, invisível e real. E as coisas nunca poderão substituir o lugar daquele que é eterno, infinito, invisível e real, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu, afundado no lamaçal do pecado, atolado, eu posso afirmar que entre todos que estão me ouvindo, eu era o maior dos pecadores. O meu pai, todos os dias, falava para minha mãe que ele iria me matar. As pessoas diziam assim: o destino do Rodolfo ou é o cemitério ou é a cadeia. Só existia uma pessoa que não desistiu de mim. Na verdade, 2 pessoas, 3 pessoas. E eu preciso falar delas, que é a minha mãe, a minha esposa, a pastora Josiane, e a minha tia Odaíse. Mulheres que guerrearam nas regiões celestiais pela vida de um menino que aos olhos de todos os homens não havia mais solução. Sou muito grato pela vida de vocês 3. E em meio a tudo isso, em meio a toda essa podridão, eu também era viciado no poker. Eu tinha um canil. Para você entender um pouco a minha história, eu tinha mais de 25 fila brasileiro, um cachorro que come mais de 1 quilo de comida por dia, tem mais de 70 quilos. Para cuidar desse canil, só para cuidar desse canil, eu gastava mais de 10 mil reais por mês. E mesmo assim, a infelicidade cada dia era maior dentro de mim. Para você entender, por quase 1 ano eu morei num hotel onde eu pagava de 10 a 12 mil reais por mês para morar. Mas eu me lembro como se fosse hoje. Todo domingo às 3 horas da tarde, quando começava aquele quadro do Faustão da família, e minha família, meu pai não me aceitava, o meu irmão muito entristecido comigo, eu sozinho naquele quarto de hotel, muitas vezes eu pensei em me matar. E uma certeza eu tenho, e a autoridade nessa palavra que eu estou ministrando sobre a sua vida eu tenho. As coisas, elas jamais conseguirão estabelecer aquilo que você precisa. Porque eu e você
fomos criados para um propósito, um simples propósito: se encontrar com Deus eterno, infinito, invisível e real. E pela misericórdia do Senhor, dia 29 de setembro de 2014, no Hotel Palace Mato Grosso, em Cuiabá, depois de uma noite de festas, eu cheguei 5 horas da manhã no hotel, e quando foi 7h15 da manhã, eu levantei para ir no banheiro. Eu vou falar aqui porque eu sou eu mesmo. Eu fui dar a cagada do bêbado. Quem já deu a cagada do bêbado, diga glória a Deus. É verdade ou não é? É, eu sou eu mesmo, é assim que eu sou. E eu não deixo nem cortar o que eu falo. E eu levantei para dar a cagada do bêbado. 7h15 da manhã, depois de uma noite de festas, de jogos, de vícios, de prazeres. E quando eu estava indo pro banheiro, chegando no banheiro, eu senti uma forte presença, que hoje eu sei que era do meu amado Jesus. Eu nunca esperava me encontrar com Jesus naquela condição. Podre, fedido, usando o melhor perfume do mundo, mas podre. E eu caí por terra, e Jesus falava assim para mim: você tem tudo e você não tem nada. Você tem tudo e busca nas coisas a paz que excede todo entendimento. Se você tiver coragem de largar tudo que você tem nessa vida, eu te darei a paz que excede todo entendimento. Eu chorava muito, me levantei daquele chão, daquela presença maravilhosa. Como Jesus é maravilhoso. Você que nunca sentiu a presença dele, clame por ela. Ele é maravilhoso. Eu liguei para minha mãe. Igreja, você que está me ouvindo, a minha mãe foi em tantos lugares pedir oração por mim. Tantos lugares, que eu costumo brincar que depois de 6 anos, ela não conseguiu voltar em todos os lugares ainda para contar o testemunho. Eu me levantei do chão, liguei para minha mãe chorando. Falei: mãe, ela estava fazendo comida, começando a fazer comida. Falei: mãe, Jesus apareceu aqui para mim. E Jesus mandou eu largar tudo que eu tenho. Mandou eu voltar para minha casa, porque naquele momento eu estava separado da minha esposa. Porque sem Jesus, casamento nenhum suporta a falta de Jesus. E a minha mãe chorava e gritava e dava glórias a Deus. Eu liguei para minha esposa e falei para ela se ela me aceitava de volta em casa, Alex. Mas tinha uma condição: que eu ia voltar sem nenhum recurso financeiro, porque Jesus tinha aparecido para mim e Jesus tinha mandado eu largar tudo, que Ele tinha me prometido a paz que excede todo entendimento. Ela disse, para você entender, na nossa casa nós tínhamos uma despesa de 12 a 15 mil reais por mês. E agora eu falando para ela que iria voltar para ela sem nenhum real, sem nenhum centavo. Ela disse no telefone assim: hoje, às 5 da manhã, eu estava orando por você. E eu dizia para Deus, ou Ele arrancasse você de dentro de mim, ou Ele trazesse você transformado. Eu te amo, pastora Josiane. Eu te amo, meu amor, por não ter desistido de mim, até quando eu já tinha desistido. E ela falou: eu te aceito do jeito que você está. Pode deixar tudo e vir. Eu vim embora de Cuiabá achando que ia morrer, vim por outro caminho. Eu pensava assim: Jesus apareceu para mim, me deu uma chance, mas Ele vai me levar. Não tem jeito, não tem jeito para mim. Chegando em Rondonópolis, eu abri mão de tudo. Eu abri mão de tudo, igreja. Eu abri mão até de celular. Eu passei 3 anos da minha vida sem celular. Eu abri mão de tudo. Comprei uma Bíblia e um violão e fui para minha casa. E passei uma semana tentando sentir novamente o que eu tinha sentido naquele quarto de hotel, mas eu não senti nada. Na sexta-feira eu cheguei na casa da minha mãe para almoçar e eu preciso falar sobre isso. Eu coloquei o prato, peguei o prato para servir. A minha mãe era aquelas batistas tradicional e eu nunca tinha ouvido falar da boca da minha mãe que Deus tinha falado com ela.
E naquele dia minha mãe, mulher de Deus, que eu amo muito, disse assim: Deus falou comigo. Eu soltei o prato, David, e falei assim: cara, eu vou ouvir, né? Porque minha mãe nunca falou isso pra mim. E ela falou assim: olha, Deus mandou você procurar o pastor Alexandre. Pastor Alexandre, te amo. Te amo muito. Vou falar um pouco sobre ele aqui também. Deus mandou você procurar o pastor Alexandre, aquele seu amigo. Naquela hora eu entendi que aquilo era uma resposta de Deus para minha vida. Eu peguei, no mesmo dia, procurei o pastor Alexandre, homem que me acolheu, homem que eu comi da fé dele por um ano, você vai entender. E me aceitou do jeito que eu era. Existia pessoas querendo me matar, igreja. Eu recebi cobranças dentro da minha cozinha, da minha casa, de pessoas de outro país, de coisas do tráfico de droga. Pessoas me seguiam, pessoas queriam me matar por conta de eu ter largado todas essas coisas erradas que eu fazia. Pessoas foram prejudicadas porque eu larguei isso. E o pastor Alexandre, mesmo em meio a tudo isso, decidiu andar comigo. Eu te amo, cara. Te amo do meu coração. E eu comecei a andar com o pastor Alexandre e ele tinha uma casa de recuperação para dependente químico. Ele tem até hoje, que é o Jacob, que é o meu ventre. Fui gerado no Jacob. E o Jacob é uma casa de recuperação para dependente químico. Eu nunca tinha usado droga, mas eu entendi, depois de alguns dias andando com o pastor Alê, que Deus não queria que eu andasse com ele. Deus queria que eu fosse para a casa de recuperação me internar, Alex. E essa casa de recuperação, ela fica a 8,5 km da minha casa. Na verdade, 8,4 km da minha casa. Um homem que tinha motorista, vários carros, motos, que tinha muito dinheiro, agora entendeu o que Deus tinha para ele. Deus queria que eu saísse da minha casa pelas manhãs, bem cedo, e fosse para o Jacob de a pé. E muitas vezes, que eu não sei te contar quantas, eu fiz esse trajeto a pé, de 8,4 km, orando em outras línguas, buscando a presença de Deus. As pessoas da minha cidade começaram a falar que eu estava louco, que eu tinha ficado maluco. Realmente eu fiquei maluco. Realmente eu entendi que nada neste mundo pode preencher o vazio que existe dentro de mim. E um dia, no meio dessa caminhada, Alex, indo para o Jacob, como aquele dia foi glorioso. Em frente a Santana Teixeira, uma fábrica fechada de tecidos que nós temos aqui. Quando eu cheguei na frente da Santana Teixeira, o Espírito Santo de Deus falou comigo algo. Ele falou: você lembra da promessa que Jesus fez para você naquele quarto? Eu falei: lembro. Ele disse: se eu tivesse coragem de largar tudo, Ele me daria a paz que excede todo entendimento. Ele falou: recebe ela agora, em nome de Jesus. Naquela hora eu comecei a pular, a gritar no meio da rua. E naquela hora eu tive a convicção que o reino de Deus se estabeleceu dentro de mim. E que a paz que não pode dar o mundo, mas que Jesus dá àqueles que o buscam, tinha se estabelecido dentro de mim. Naquele dia eu entendi essa palavra que eu estou pegando para você. Não está ligado às coisas deste mundo. Este mundo é transitório, passageiro e vai acabar. Esse governo vai acabar. Mas o reino eterno de Jesus se estabelecerá sobre nós, sobre aqueles que creem, sobre aqueles que têm o reino dele. E aqueles que têm o reino dele, não se iluda, buscam ele acima de todas as coisas. Não se iluda. Você precisa entender isso. Você precisa entender nessa noite, nessa palavra, ou durante o dia você deve ouvir também essa palavra, que o reino de Deus só se estabelece naqueles que o buscam acima de todas as coisas. Eu passei mais de um ano na casa Jacob de recuperação. Depois de um tempo, não foi um ano, mas depois, um pouco menos de um ano, meu pastor me levantou pastor dos jovens, pastor de evangelismo, e depois ele me enviou. Depois de 2 anos ele me enviou. E hoje, esse ano vai fazer 4 anos que nós somos pastores aqui da Igreja Batista Éden, de todos esses projetos que ele vem acrescentando neste lugar. Porque até os projetos e essa igreja que ele acrescentou na minha vida, não é o reino dele em mim, mas é o reino dele sobre a terra.
o reino dele em mim não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria de espírito, contentamento. E eu fui desafiado pelo Espírito Santo a ministrar essa palavra para você hoje, para gerar em você arrependimento. Sabe por que você está sofrendo? Sabe por que você está sofrendo? O ser humano sofre de duas maneiras. Aquele que conquista todos os recursos financeiros do mundo, ele sofre porque ele entende que nada daquilo resolve o problema interior dele, eterno, infinito, invisível e real. E outros sofrem, entram em depressão, em pânico, porque eles não conquistam, e aí eles se frustram. Mas deixa eu te contar uma coisa: nenhum e nem outro resolve nada. O único que pode resolver o seu problema é Jesus, o Cristo, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, aquele que pegou um que estava morto, deu vida, deu esperança, aquele que o pai queria matar. Hoje meu pai tem prazer de estar comigo. Eu não tinha capacidade de ser pai das minhas filhas, e hoje ele me deu a capacidade de ser pai das minhas filhas e ter mais 50 filhos. Até um que é o cameraman que tenta me dar um golpe todo dia. Porque só em Jesus, só com o reino dele, entendendo a eternidade desse reino em nós, conseguiremos entender a plenitude de Deus sobre as nossas vidas. E para terminar essa palavra, eu preciso te confrontar duramente. Porque como eu tenho dito e falei aqui hoje, nós vivemos em um tempo onde as pessoas pensam que tem Jesus, que buscam Ele acima de todas as coisas, que tem o reino dele, mas não tem nada. E é muito simples esse confronto. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo... Vai ficar muito claro isso para você agora. Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir, Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Em outra tradução, a Deus e a Mamon. Em outra tradução, a Deus e ao diabo. Aqui Jesus deixa algo muito simples: que existe dois reinos, o reino de Deus e o reino das trevas. E é muito simples entender de que reino você é e que reino que reina dentro de você. É muito simples entender isso. Se você é brasileiro, você está debaixo do governo e das leis do Brasil. É verdade ou não é, igreja? Se você é americano, você está debaixo da lei dos Estados Unidos da América. Se você é francês, você anda debaixo da lei da França. É verdade ou não é, igreja? E se você é do reino de Deus, se Jesus é o seu rei, que lei que reina nas suas ações? A lei de Jesus. Quem está me entendendo, igreja? Agora, se as leis de Jesus não reinam nas suas ações, quem é o seu rei? O diabo, igreja. Porque só existe dois senhores. E como eu gosto de Lucas 6, capítulo 27. Eu vou ler hoje. Abre lá, Lucas 6, capítulo 6, versículo 27. Na minha Bíblia, na tradução da Thompson, está escrito assim, ó: a nova lei do amor. Jesus disse: o dono da lei, o dono do reino, aquele que a palavra de Deus diz que é a expressão exata da vontade de Deus, ele veio trazer um modelo de como o homem deve viver na terra. Se Jesus é o seu rei, você tem que viver Lucas 6, do 27 em diante. Se você não vive isso, ele não é o seu rei. Quem está me entendendo, igreja? E, olha, e quando Jesus não é o seu rei, o diabo é o seu rei. Por isso que a sua vida está essa derrota. Por isso que você sente essas coisas que você sente. Porque você pensa que Jesus é o seu rei, mas não é. Quer ver? Olha o que Jesus diz: eu, porém, digo a vós que me ouvis,
amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece também a outra. Ao que tirar a tua capa, deixa que leve também a túnica. Diga, dá a qualquer que te pedir, e ao que pegar o que é teu, não peças de volta. Como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazeis vós também. Versículo 35, eu vou pular um pouquinho aqui, mas depois eu quero que você leia até o versículo 49. Versículo 35. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem nada esperardes, então será grande a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para os ingratos e mau. Depois Jesus fala de misericórdia, compaixão, fala para não falarmos mal uns dos outros. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo algo muito simples. Se o reino de Deus está estabelecido em você, se você de fato busca o reino dele acima de todas as coisas, você ora e abençoa os seus inimigos. Você fala bem de quem fala mal de você. Quando alguém fere o seu rosto, você oferece outra face, porque você é filho do Altíssimo e tem Jesus como seu rei. Quando alguém rouba o seu celular, porque aqui está dizendo que se alguém pegar a sua capa, você tem que deixar levar a túnica. Aqui na igreja, nós dizemos muito, se alguém roubar o violão do Neto, ele vai mandar o cara vir aqui e ir embora com a moto, porque foi isso que Jesus falou. Se alguém te pedir algo, você tem que dar. Jesus fala aqui, no restante do capítulo, que nós devemos ser cheios de misericórdia, compaixão, não falar mal dos nossos irmãos. Ele fala aqui que nós conhecemos a árvore pelo fruto. Ele fala aqui que aquele que edifica a casa sobre a rocha é aquele que ouve a palavra dele e pratica. Mas aquele que edifica a casa sobre a areia é aquele que ouve, pensa que é dele, pensa que é do reino dele, mas quando o diabo vem com a tempestade, ele destrói tudo. Você está entendendo porque a tempestade tem destruído tudo na sua vida? Porque você pensa que tem o reino dele em você, mas você não busca o reino dele acima de todas as coisas. E quando você ouve falar que alguém falou mal de você, você revida. Nós vivemos em um tempo que quando alguém pensa diferente de mim, eu revido. Quanto mais me roubar, me roubou, é safado, eu tenho que me vingar. Quando leva uma fechada no trânsito, diz a semana inteira que é de Jesus, leva uma fechada no trânsito, xinga e fala palavrões. Você tem manifestado exatamente aquilo que é o seu rei. Como você tem tratado a sua esposa, o seu esposo, é a maneira que governa a sua vida. Não se iluda. Aqueles que têm Jesus como rei, aqueles que buscam Ele acima de todas as coisas, manifestam a lei de Cristo sobre a terra. São cheios de misericórdia, compaixão, não falam mal uns dos outros e sempre oferecem a outra face quando são ofendidos. E é essa mensagem que eu quero trazer para o seu coração hoje. Não para te matar, mas para gerar em você arrependimento e dizer para você que Jesus continua vivo. Ele ressuscitou e vive e reina eternamente. Ele quer se revelar uma igreja arrependida nesses dias, uma igreja que dizia que era dele, que diz que é dele, mas as suas ações são do maligno, são das trevas. Essa igreja está sofrendo, mas existe uma esperança para você, e a esperança continua sendo a mesma de 2000 anos atrás. Jesus o Cristo. Se arrependa, se arrependa, se arrependa e se converta ao coração dele. Arrependimento não é lágrimas, mas é mudança de rota. A primeira coisa do arrependimento é reconhecer quem você é. Vai às mídias sociais e reconheça que você é filho das trevas. Ah, pastor, reconheça. Quando você reconhece quem você é e clama pelo Deus da luz, e clama por
Jesus, Ele não resiste ao teu clamor. Mas a palavra diz que Ele resiste ao soberbo. E sabe qual é a maior soberba de um homem? Achar que não precisa de Deus. E é assim que você tem vivido. Então se arrependa em nome de Jesus. Essa palavra é para gerar em você arrependimento. Eu era muito pior que você. Às vezes eu sou muito pior que você, mas eu aprendi a me arrepender todos os dias. E quando nós se arrependemos e buscamos a face dele, ele começa a nos transformar e nos fazer de novo e nos regenerar de glória em glória. E você, que essa palavra falou com você, e você que quer se arrepender, começar a dar frutos dignos de arrependimento, eu quero orar por você. Fique de pé onde você estiver. Fique na posição de receber. Fique de pé, que eu quero orar por você. Porque nós não pregamos neste lugar um evangelho só de sabedoria de Deus, mas de poder de Deus. E Jesus irá te tocar. O fogo de Jesus irá te tocar aonde você estiver. Feche seus olhos. Amigo Jesus, obrigado por sua graça. Obrigado pelo seu amor infinito. Obrigado porque aquele dia o Senhor enxergou algo em mim que nem eu mais enxergava. Estamos aqui pregando o teu evangelho. Estamos aqui anunciando o teu evangelho, que é poder e fogo. Então batiza essa palavra com o teu fogo, Jesus. Toque todos os corações arrependidos, Jesus. Que eles sintam um fogo arder nos seus corações por tua presença. Que as suas mãos, seu corpo e a sua mente sejam incendiadas pelo teu fogo, Jesus. Agora, agora, fogo, 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 fogo de Deus. Nós também damos uma ordem a toda enfermidade no corpo físico e na alma. Bata em retirada dessa pessoa, em nome de Jesus. Seja livre e seja curado pela autoridade do nome de Jesus.